Olá pessoal, boa tarde, eu sou o professor Orlando Júnior. Vamos começar um trabalho em parceria do curso Exemplo e a Loja do Concurseiro, qual nós somos professores. Já trabalhamos aí no curso Exemplo mais de 20 anos e nós estamos resgatando um projeto especialista, um projeto que nós temos no curso. O projeto é presencial, agora você vai ter a oportunidade de ter esse projeto online, através da nossa parceria com a Loja do Concurseiro. Nós vamos apresentar várias listas de física, onde iremos demonstrar que a prova do especialista com dedicação e com uma persistência, as questões vão ficar bem fáceis com a nossa ajuda. Nesse projeto a gente apresenta várias listas que constam 5 questões, e vamos estar atualizando vocês, vamos vir aqui atualizar vocês com o que mais tem caído, mais tem se cobrado na prova do especialista, tá? Vamos começar com a nossa primeira lista hoje, lista número 1 de física. Trouxemos para vocês algumas questões dos 3 últimos concursos da especialista, tá? Vamos fazer questões dos 3 últimos concursos, concurso de 2016 para cá. Bem, a nossa primeira questão foi uma questão do segundo concurso de 2016. Então, falava o seguinte: um cidadão parou às 22 horas em um posto de combustível para encher o tanque do seu caminhão com óleo diesel. Nesse horário, as condições climáticas eram tais que o termômetro, bem calibrado, fixado na parede do posto, marcava a temperatura de 10 graus Celsius, temperatura inicial. Assim que acabou de encher o tanque de seu veículo, percebeu o marcador de combustível no nível máximo. Ele encheu a 10 graus Celsius, vamos ver a situação que está acontecendo. Encheu a 10 graus Celsius e percebeu que estava no nível máximo. Aí, continuando, ele descansou no mesmo posto até as 10 horas do dia seguinte, quando o termômetro do posto registrava uma temperatura de 30 graus Celsius. Observa que, quando ele foi dormir, estava 10 graus Celsius. Quando ele acordou, no dia seguinte, estava 30 graus Celsius. Observou no momento da saída, no momento que ele ia sair, que o marcador do combustível já não estava marcando o nível máximo. E ele pediu na questão qual das afirmações justifica melhor, do ponto de vista da física, o que aconteceu. Tá? Ele encheu a 10 graus Celsius e no outro dia, para sair, ele saiu com a temperatura de 30 graus Celsius. E já não estava mais no ponto máximo. O item A: considere a possibilidade de vazamento do combustível. Desconsidere a possibilidade de vazamento do combustível. Então, não teve vazamento. O item A fala o seguinte: o calor faz com que o diesel sofra contração. Item B: o aumento de temperatura afeta apenas o tanque de combustível. Item C: o tanque de combustível tem um coeficiente de dilatação maior do que o próprio combustível. E no nosso item D da questão, ele falava que o tanque metálico de combustível é um isolante térmico, não permitindo o aquecimento e dilatação do diesel. Bem, pessoal, a questão é de dilatação, dilatação térmica. E dilatação térmica envolvendo um material metálico e um material líquido, que é o combustível. Tá? Houve uma variação de temperatura de 20 graus Celsius. Tá? Nós temos que perceber que os coeficientes de dilatações térmicas são diferentes. O coeficiente de dilatação térmica do metal, que é feito o tanque, é totalmente diferente do coeficiente de dilatação do combustível. E nesse caso, nós percebemos que com a dilatação térmica, com a variação de temperatura, o que acontece? O tanque de combustível, ele dilatou mais que o combustível. Então, nós tivemos uma dilatação do que a gente conhece como uma dilatação do frasco, uma dilatação do recipiente, maior do que a dilatação do líquido. E com isso, a sensação é que teve uma diminuição desse produto, desse
combustível que estava dentro do tanque. Então, a melhor alternativa é a letra C. O tanque de combustível tem o coeficiente de dilatação maior que o próprio combustível. Em termos de dilatação aparente, nós vamos falar que a dilatação aparente do frasco ou do combustível, do recipiente, foi maior que a dilatação aparente do líquido, tá? Essa é a explicação para a questão que nós estamos analisando. Letra C, tá? Vamos passar para outra. Vamos passar para a segunda questão agora. Vamos pular essa tela. Segunda questão, também da mesma prova, a prova segunda de 2016, fala o seguinte: são dadas duas cargas conforme a figura. Nós temos a carga Q1 e a carga Q2, tá? Considerando E1 o módulo do campo elétrico da carga criada por Q1 nesse ponto P. E2 o módulo do campo elétrico devido à carga Q2. E V1 o potencial elétrico devido à carga Q1. E V2 o potencial elétrico devido à carga Q2. Considere que o EP é o campo elétrico no ponto P. E o VP, o ponto elétrico resultante também nesse ponto P. Aí ele pede, julgue as expressões abaixo como verdadeiras, F ou falsas. E assinale a alternativa correta. Ok, pessoal? Primeiro a gente tem que saber o seguinte, que campo elétrico é uma grandeza vetorial e potencial elétrico é uma grandeza escalar. Então vamos ver quais seriam as alternativas aqui. Campo elétrico sempre é vetorial e potencial elétrico é escalar. Então, para resolver essa questão é muito simples. O campo elétrico, campo representado pela letra E, elétrico, lembrar que ele sempre é vetorial. Campo elétrico é vetorial, tá? Vetorial. E potencial elétrico é uma grandeza escalar. Potencial elétrico é uma grandeza escalar. Isso resolve a nossa questão. Por quê? Como o campo elétrico é potencial, o campo elétrico é vetorial, então nós temos que o campo elétrico resultante, ele é um vetor criado pelas cargas 1 e 2, dando o sentido e a direção dele, por ser uma grandeza vetorial. E o potencial elétrico é uma grandeza numérica, é escalar. Então você tem a soma de duas grandezas escalares. Então essa é a resposta aqui da nossa questão. Então vamos lá. No primeiro item, ele fala o quê? Primeiro item, que o campo elétrico é a soma de duas grandezas escalares, tá? Nós vimos que o campo elétrico ele é vetorial, então o primeiro item é falso. O segundo item fala que o potencial elétrico é a soma de duas grandezas escalares, verdadeiro. O terceiro item fala que o campo elétrico é a soma de duas grandezas vetoriais, verdadeiro. E o quarto item fala que o potencial elétrico, tá? O potencial elétrico é a soma de duas grandezas vetoriais, é falso, certo? Então a sequência correta, VF, VVF. Isso aí está na letra D, tá ok, pessoal? Então era só lembrar que nós temos duas grandezas. A questão cobrava só, basicamente, grandeza, para o aluno saber se teria uma grandeza escalar ou uma grandeza vetorial. No caso, o campo é vetorial e o potencial elétrico escalar, ok? Vamos passar para a nossa próxima questão. A questão 3 também caiu no mesmo concurso, no concurso a segunda de 2016. Uma questão de eletricidade,
que fala o seguinte: sabemos que a diferença de potencial elétrico entre uma nuvem e a Terra, para que aconteça a descarga elétrica de um raio, é em torno de 3 vezes 10 oitava volts, e que a corrente elétrica produzida neste caso é aproximadamente 1 vezes 10 elevado a quinta ampere. Qual a resistência média do ar em ohms? Então nós temos que os dados da questão. A diferença de potencial, ela é 3 vezes 10 elevado a oitava volts, tá? A corrente elétrica produzida aí, 1 vezes 10 elevado a quinta amperes, tá? 1 vezes 10 elevado a quinta amperes, que é a mesma coisa que 10 elevado a quinta amperes. E ele pedia a resistência elétrica média do ar, ok? Lembrando a lei de Ohm fala que a resistência elétrica é diretamente proporcional a DDP e inversamente proporcional à corrente elétrica. Só aplicando a lei de Ohm direto, nós temos que DDP 10 elevado a oitava, bem direta a questão, dividido por 10 elevado a quinta. Isso aqui vai dar 3 vezes 10 elevado a divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Concorda? 8 menos 5. Então, a resistência elétrica vai dar 3 vezes 10 elevado a terceira. 10 elevado a terceira é 3 zeros. Então, 300. 3.000, o quê? Ohms. Ou poderia aparecer também 3 kΩ, tá? Só lembrando que cada 1000 ohm é 1 kΩ. Então, poderia ter aparecido na prova também a expressão kΩ, que vale 1000 ohm. Ok? Uma questão bem direta, bem tranquila. Dava para resolver direto, tá? Só aplicando diretamente a nossa lei de Ohm, que é a DDP dividido pela corrente elétrica, ok? Bem fácil, bem tranquilo, ok? Vamos agora para a nossa quarta questão da primeira lista de resolução de física. Então, vamos lá. Essa quarta questão já é da primeira prova de 2017. Fala o seguinte: um corpo está submetido à ação de duas forças com intensidade de 5 e 4 newtons, respectivamente, e formam entre si um ângulo de 60 graus. O módulo da força resultante que atua sobre o corpo será... Então, nós temos aqui uma questão de estática, tá? Onde nós vamos aplicar duas forças em um ponto comum, e essas forças formam entre si um ângulo de 60 graus. Ah, você tem 4 e 5 newtons. Beleza? Então, bem direto também, vamos aplicar a fórmula geral da resultante. Resultante ao quadrado, F1 ao quadrado, mais F2 ao quadrado, mais 2 vezes F1 vezes F2, multiplicado pelo cosseno entre as forças, tá? Quem lembra da matemática, essa aqui é a lei dos cossenos, só que com o sinal invertido, tá? Lei dos cossenos aqui é menos, então só fazendo uma relação entre as duas leis. Então nós ficamos resultante ao quadrado, F1 ao quadrado, 5 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 2 vezes 5 vezes 4, mais 2 vezes 5 vezes 4, tá? 5 vezes 4, vezes o cosseno do ângulo formado entre as duas forças, que é 60 graus. E então, nós temos resultante ao quadrado, vai dar 25, mais 16, mais 2 vezes 5, vezes 10 vezes 4 vai dar 40, não é isso? 40. E o cosseno do ângulo de 60 graus
Vamos lembrar que é meio, tá? Cosseno de 60 é a mesma coisa que o seno de 30, meio. Então, voltando aqui, nós vamos ter resultante ao quadrado, 25 mais 16, 41, mais a metade de 40, 20. A resultante ao quadrado vai dar 61. A resultante vai ser a raiz de 61. Tira o quadrado, tira a raiz quadrada. E está na letra C. Tá? Está na letra C. Ok? Resultante ao quadrado, raiz de 61. Próxima questão. Vamos para a quinta questão agora. A nossa primeira lista. É da prova ainda de 2017, a primeira de 2017. É uma questão que traz conhecimentos sobre qualidades do som, acústica, fala sobre as qualidades do som. A qualidade do som que permite distinguir um som forte de um som fraco. Então, nós relacionamos aqui dois tipos de som forte e som fraco, por meio de amplitude de vibração. Então, por meio da amplitude de vibração sonora. É definido como, tá? Toda vez que você tiver dois sons, forte e fraco, para fazer essa diferença, a amplitude ela é importante, tá? A amplitude com um valor alto, alta amplitude, gera um som forte. E uma baixa amplitude gera um som fraco. Só que isso aqui está relacionado com uma qualidade chamada de intensidade do som. Intensidade do som. Galera, essa intensidade do som que vai gerar a nossa poluição sonora, tá? A poluição sonora, ela é provocada pela essa intensidade do som. Já caiu isso em prova também. Som forte e fraco devido à amplitude, poluição sonora, ok? Então, bem direto, se nós tivéssemos a relação de um som agudo e um som grave, seria a altura. Se nós tivéssemos a distinção de dois sons com mesma altura e mesma intensidade, seria o timbre. E seria a resposta tubos sonoros se nós tivéssemos essa diferença através dos harmônicos das ondas, ou seja, do tipo de onda, da forma de onda, tá ok? A nossa resposta aqui, intensidade da onda. Ok? Então, pessoal, a gente termina aqui a nossa primeira aula e para baixar essas questões que nós vimos hoje em PDF, acesse aqui a descrição, aqui no link da descrição do vídeo, e não esqueça de assinar o nosso canal no YouTube. E aí você vai ter a oportunidade de muito mais vídeos que virão por aí. Muito obrigado.